gente vai falar de um assunto que é pouco abordado, né, Tânia? Que é a questão da forma como você pensa. Eu acho que muita gente vai se surpreender com o que a gente tem para falar aqui Primeiro, hoje. quero aproveitar e agradecer o convite maravilhoso que você me fez sobre esse tema super pertinente, super atual e super importante da gente falar com as pessoas, né? Trazer bastante esclarecimento sobre isso, trazer os conceitos, trazer a importância desse trabalho mental, que é, na verdade, um conjunto, né, Edi? É um conjunto, né? Eu acredito que todo o trabalho, quando a gente pensa sobre emagrecimento, perda de peso, é um trabalho que ele tem que ser feito em conjunto, né? Com vários profissionais que podem estar envolvidos. E o coaching é uma abordagem também muito válida em relação ao emagrecimento e que poucas as pessoas conhecem o potencial que o coaching tem para essa área. E é bem interessante. Agradeço muito a oportunidade de falar sobre esse assunto. Eu também até fiquei surpresa só para contar para as pessoas um pouco. A Tânia é minha cliente aqui no Enquadro Manjericão e outro dia, umas 3 semanas, né, Tânia? A gente foi fazer um podcast Exato. juntas. De um grupo que eu participo que é Empreendedores à Liga. Aí ela me deu uma carona e batendo um papo, a gente chegou nesse assunto, que era um assunto que também nem tinha passado pela minha cabeça, que é a importância da forma como a gente lida com o alimento enquanto sentimento. E aí eu falei, nossa, Tânia, tá aí um tema que a gente precisa abordar, porque a gente sempre aborda muito aqui a questão da alimentação saudável, dica, receita, fala de calorias, fala de nutrientes, né? Mas a gente nunca fala dessa questão tão importante que é a forma como você pensa. Só para eu dar um oi aqui, Tânia, a gente está com a Raquel Cortez, eu vi que a Lucinda está aqui, a Elisângela dando boa Neiva noite, a também. Camila, a Vera, a Nenê, tem bastante gente aqui falando. Quase que eu cancelei, peraí. Opa, acho que agora vocês estão me vendo? Sim, tô te A gente é só bem. perdida com. Tá, então. Eu sou tão perdida com o Insta, eu sempre me perco nessas. Pessoal, Fátima, quem tá vendo a chegando gente, dá um oi, dá também. uma chamadinha. Sejam todas muito bem-vindas, muito obrigada por estarem conosco. E como que a gente está no horário? Podemos começar? Eu acho que a gente pode começar, né? Porque eu sempre gosto de começar no horário, afinal, a gente marcou às 19h45 e são 19h45. Antes de começar, também eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco, bom, para quem não nos conhece, nós somos em Empório Manjericão, uma loja de produtos naturais que está há 12 anos no mercado e a gente tem um lema que é o nosso cuidado com você vai além da alimentação, porque a gente gosta muito de fazer isso, fazer essa troca. Não só falar de produtos ou para que eles servem, né, mas para poder ajudar as pessoas a entenderem como elas podem se alimentar melhor. E hoje a nossa convidada é a Tânia Saggiolo, que é coach, e eu vou deixar que ela se apresente e fale um pouco mais do trabalho dela antes da gente começar a falar os assuntos e as perguntas que eu tenho aqui para você, Tânia. Pode se apresentar. Ah, então quero agradecer mais uma vez a Edi pelo convite, agradecer vocês que estão aqui presentes com a gente na noite de hoje. Eu trabalho como mentora de mulheres, então meu trabalho é bem focado no desenvolvimento pessoal feminino, com reprogramação mental, desenvolvimento da inteligência emocional. E, na verdade, é todo um trabalho que eu desenvolvo com o público-alvo para as mulheres, voltado para as mulheres, para que a gente viva uma vida melhor, para que a gente encontre nossos verdadeiros pontos fortes, para que a gente tenha mais equilíbrio emocional, para atingir os nossos objetivos. E hoje eu atuo com isso, é uma profissão que eu amo muito. Eu sou formada em nutrição também, que até comentei com a Edi, embora eu não atue há muitos anos, então eu não trabalho como nutricionista, Atualmente já há muitos anos, há mais de 14 anos que eu não trabalho com nutrição,
mas é um conhecimento que eu tenho também e que me ajuda a trazer conceitos até voltados para o comportamento humano, para o desenvolvimento humano e para a perda de peso de uma maneira ainda mais completa, por essa visão que eu tenho também dessa parte da fisiologia corporal e de como funciona, porque embora eu não atue, né, como nutricionista, são conhecimentos que ficam, né? Conhecimento é sempre válido, né? E acaba que eu abordo também, sabendo esse lado, fica mais fácil às vezes até para trabalhar com essa parte de perda de peso, implementação de hábitos, mas agora voltado para a parte de desenvolvimento pessoal, não mais como nutrição. E sempre soma, né? Eu acho que a tua experiência, ela, como nutricionista, ela soma muito. Às vezes até para conversar com o cliente, para entender um pouco como são os hábitos dela. Então, a gente falou muito, eu já falei isso aqui, que quando a gente fala em emagrecimento, a primeira coisa que vem à cabeça da gente é cortar a alimentação, né? Vamos cortar a alimentação, vamos diminuir calorias, vamos fazer uma atividade física, vamos dormir melhor. E aquilo que você falou é um conjunto. Mas aí a gente conversando um pouco, a gente falou que a forma como pensamos sobre tudo interfere nos nossos resultados. Fala um pouco disso pra gente. O que é isso? Assim, a forma como eu penso o quê? Mas não é a forma como eu pensar se eu vou comer o chocolate ou se eu vou comer a fruta, né? O que é essa forma de pensar que interfere no resultado, que é o nosso tema dessa live? Então, deixa eu dar boa noite aqui, ó, para Cristina, Sheila, Areta, Pedro, um monte de gente chegando aqui com a gente, sejam todos muito bem-vindos. E na verdade é importante a gente parar para pensar que assim, a maneira que a gente pensa sobre tudo, ela impacta nos nossos resultados. Né? Primeiro vou falar uma coisa aqui, né? Eu vim fazer a live no quarto da minha filha, gente, por isso que eu tenho esse cenário aqui todo lindo, porque é o lugar que a internet pega melhor aqui na minha casa, então por isso eu estou aqui nesse ambiente. A maneira que a gente pensa, ela interfere totalmente nos nossos resultados. Por quê? Porque aquilo que eu penso, mesmo que eu não esteja consciente ou consciente daquilo que eu estou pensando, ela me move a agir, né? Então aquilo que eu penso vai determinar os meus resultados. E muitas vezes a gente não é atento ao nosso pensamento, a gente nem percebe o que a gente está pensando ou o que a gente está sentindo. Muitas vezes a gente vive no automático. E vivendo dessa forma, acaba que a gente não tem clareza do impacto dos nossos pensamentos nas nossas ações e, consequentemente, nos nossos resultados. Né? Quando a gente vai trazer isso para a parte, para a abordagem do emagrecimento, o que acontece é que as minhas escolhas, muitas vezes, elas são inconscientes. Muitas vezes a gente não para perceber por que eu estou escolhendo uma coisa ou outra. A gente não para perceber nos nossos pensamentos, nas nossas ações. E isso tudo é um conjunto de atitudes que a primeira coisa que eu convido a quem estiver aqui acompanhando a gente, quem tiver com essa intenção de perder peso, de emagrecer ou se alimentar de uma maneira saudável, é observar os seus próprios pensamentos, né? O que você pensa a respeito da comida? O que você pensa a respeito da alimentação? O que você pensa quando você para querer mudar um hábito, começar a se alimentar de maneira diferente? O que você pensa? Ah, mas é difícil. Ah, mas é caro. Tem vários tabus aí, né, Edi? Às vezes que as pessoas param para pensar e que sem elas perceberem, elas estão usando aquilo de desculpa para nem mesmo tentar, ou para nem mesmo começar, ou para adiar uma decisão que deveria ser tomada agora. Faz sentido isso para você que eu estou falando, Edi? Faz total sentido. E assim, a gente ouve muitas desculpas aqui, né? E claro que a gente respeita o espaço do cliente e a gente às vezes nem tem o direito de falar isso para ele, mas a gente ouve muito, mas é porque eu não gosto, porque eu nunca comi. Eu lembro uma vez a gente teve uma cliente aqui que ela estava com uma série de problemas de saúde, problema de coração, problema de gordura, diabetes, pressão alta, assim, toda estragada, não tinha nem 30 anos. Aí ela falou assim para mim, ela falou assim,
olha o que os médicos fizeram comigo. Ela veio com uma lista de produtos para comprar. Olha os médicos estão acabando comigo, agora eu tenho que comer isso, que era uma lista de alimentos saudáveis. Aí eu disse para ela, não, os médicos não estão acabando com você, eles estão te ajudando a você melhorar a sua alimentação. Aí ela falou, mas a vida inteira minha mãe me deu coisa ruim, como que agora eu vou comer direito? Né? Então, ela já estava com o pensamento de que, assim, primeiro que os médicos estavam atrapalhando a vida dela, né? E outra que, assim, a culpa era da mãe de uma pessoa de 30 anos que não conseguia ainda se desvencilhar e consumir e ser responsável por aquilo que ela consumia. E essa cliente, eu fiquei, assim, até meio chocada, porque ela realmente estava numa situação de saúde muito ruim. Assim, ela tinha ficado internada, já tinha tido um AVC com 30 anos por conta da má alimentação, né? E é exatamente isso que você falou. Ela não se deu conta de que a forma que ela está pensando está levando a saúde dela do jeito que está, né? E foi muito triste para mim ver isso. Porque às vezes a gente aqui na loja não tem como ajudar, né? Não tem como ir além de uma orientação nutricional, uma orientação de produto, né? Então é muito. Esse foi um caso extremo que eu contei, mas existem outros casos que a gente vê muito aqui. Ah, mas é porque meu marido não come, então não come isso, eu tenho que fazer para ele. Então eu também acabo não comendo saudável porque ele não gosta de comer. Então a gente vai ouvindo essas desculpas e a gente sabe que é desculpa porque a pessoa não está se dando conta que ela está dando desculpa para não mudar, dando desculpa para ela mesma, né? E eu acho que é sobre isso que você está falando, que as pessoas elas não percebem. A gente percebe porque a gente está de fora, né? E a gente não pode falar isso para o cliente, mas a gente percebe nitidamente quando a pessoa está dando uma desculpa para não mudar. Inconsciente, claro, ela não está fazendo isso conscientemente. E normalmente quando a pessoa vem com uma conversa dessa, né, que a gente chama no coaching, a gente chama isso de historinha. Por quê? Porque aquela historinha que eu conto para mim mesmo e para os outros é o que me impede de mudar, né? É aquele discurso que eu falo muitas vezes, né? Ah, mas olha o médico, ele tá acabando comigo. Ah, não, mas eu como desse jeito porque é a minha mãe que faz a comida e a minha mãe não faz as coisas do jeito que eu quero. Ou, eu tenho tendência para engordar. Ou, cada pessoa fala, né? Tem às vezes, algum discurso meio pronto. No coaching a gente chama isso de historinha. E muitas vezes, isso que a pessoa está falando é verdade, não é que ela está mentindo. Quando a gente olha a vida dela, quando a gente olha o entorno, o que ela está falando é verdade. Mas a questão é que enquanto ela continuar falando essas coisas, ela tem a deixa para não mudar. E a gente não percebe isso. Todos nós temos, na verdade, né? Cada um em uma determinada área da vida. A gente conta essas historinhas para as outras pessoas e elas é que acabam nos mantendo do jeito que a gente está. E isso é muito complicado, né? E isso que você falou, por exemplo, da parte do padrão familiar, é uma outra coisa que eu percebo muito dentro do atendimento, quando a gente fala sobre o aspecto mental e o emagrecimento. Por quê? Porque tem muitas pessoas que às vezes falam assim, ai, Tânia, mas sabe o que é? Quando eu era criança, eu não podia comer o que eu queria. Ou, quando eu era criança, eu passei muita vontade. Eu vim de uma situação financeira ruim, onde eu não tinha bolacha, eu não tinha Danone, eu não tinha... E a pessoa não percebe que aquilo que ela viveu no passado dela está interferindo nas escolhas e nos hábitos alimentares que ela tem hoje. Isso é muito sério, isso é muito frequente, isso é muito real. Então, pensa, a associação, como dessa cliente que você deu o exemplo. A minha mãe já me fez comer coisas que eu não gostava a vida toda. Então, ela já encarava a alimentação saudável como uma punição. Isso é uma maneira de pensar. Agora que eu sou adulta, eu posso comer tudo o que eu quero. Ou seja, eu me libertei da minha mãe, entre aspas, e agora eu posso comer tudo o que eu quero. Mas aí vem, então, volta na presença do médico. Então, percebe como a nossa maneira de encarar as situações, ela faz total diferença para essa parte alimentar também e de perda de peso. Porque aí você
tira a responsabilidade de você, né? Porque você é a única responsável por comer direito, desde que você seja um adulto. Você tira a responsabilidade, você terceiriza a responsabilidade. Ela passa a não ser minha, ela passa a ser da minha mãe, do meu médico, enfim, do meu marido, do meu filho. Ela deixa de ser minha responsabilidade, né? Então, se ela não é minha, tudo bem de eu não perder peso. E aí, quando a gente fala de perda de peso, as pessoas que estão ouvindo a gente, não é porque é um padrão de beleza e que as pessoas têm magro. A gente está falando de emagrecimento numa questão de saúde. A gente sabe que a obesidade, eu ouvi uma notícia ontem que um em cada 4 brasileiros já estão sendo considerados acima do peso e 60% da população já é considerado obeso. E a obesidade, a gente sabe que ela traz problemas no coração, ela traz diabetes, ela traz colesterol alto, ela traz dores nas articulações, ela traz uma série de problemas que você vai ter ao longo da vida. Então, não é questão de ser magro ou não ser magro, né? É questão de estar com a saúde em dia através de uma alimentação saudável. E a gente vê que as pessoas que mais precisam dessa perda de peso por uma questão de saúde, elas são as que mais têm dificuldade. Né? São as que mais sofrem para essa questão de perda de peso, né? Porque elas vêm com a lição de casa, eu imagino assim, Tânia, que parece para mim. Elas vêm com a lição de casa da nutricionista. Parece os filhos quando eu chego em casa com o caderninho da lição de casa. A professora, a prof mandou, eu tenho que fixar, eu vou ter que fazer isso daqui que eu tenho que entregar amanhã. Então, a gente vê muito aqui, vem com a nutricionista falar, mas que saco, eu tenho que comer isso daqui, não gosto, vou ter que tirar. Essa mudança de pensamento que ela tem que entender que não é uma lição de casa, é uma mudança, aquele aprendizado ela vai ter que carregar pelo resto da vida, talvez seja extremamente importante para ela chegar no objetivo dela. Sim, né? E na verdade uma das coisas até que na verdade quando eu trabalhava como nutricionista era uma coisa que me deixava bem até frustrada, que eu percebia que assim, a informação sobre como se alimentar de maneira saudável, a grande maioria das pessoas tem hoje, né? Hoje a nossa dificuldade não é a falta de informação, mas a questão toda é por que as pessoas sabem como comer saudável, mas por que elas fazem, por que elas não, né, executam aquilo, por que elas não fazem aquilo que tem que ser feito, né? E era uma coisa que eu me frustrava muito. E quando eu comecei depois, lá na frente, a estudar sobre comportamento humano, estudar sobre desenvolvimento humano, foi que eu descobri que as nossas escolhas, elas são muito mais emocionais do que racionais, né? Porque se as nossas escolhas fossem racionais, seria fácil você ir a um mercado e comprar aquilo que te faz bem comer, né? Só que daí a gente percebe que a alimentação, ela é muito mais do que se nutrir. A alimentação, ela é muito mais do que consumir calorias, né? A alimentação, ela é um ato social. A alimentação, ela é um ato também emocional, né? Tem vários aspectos emocionais ligados a se alimentar. Então, tem muitas coisas envolvidas nesse processo que é o que, quando a gente não se dá conta da complexidade dessas mudanças de hábitos, que por si só, seja ela uma mudança de hábito alimentar, ou qualquer mudança de hábito, implementação de atividade física, ou parar de fumar, ou beber água até, né? Eu não tenho o hábito de beber água, mas eu quero começar a beber água. Todas as mudanças de hábito, elas já precisa de um processo para que ela aconteça. E hoje em dia, ainda por cima, a gente é meio que viciado no instantâneo, né, Edi? A gente quer... Muitas vezes as pessoas, elas demoram, sei lá, 10 anos para ganharem 20 quilos, por exemplo, né? Para aumentarem 20 quilos na balança. Mas elas querem eliminar esses 20 quilos em 3 meses. Então, não é assim que funciona, né? E assim, até o final aqui da nossa live, eu vou deixar também uma coisa que eu percebo que é uma grande sabotadora da perda de peso. Até o final da live eu conto. Tá bom.
Essa questão de hábito, eu li um livro muito bom, que quem tiver a oportunidade, que chama O Poder Sim, do Hábito, que ele fala exatamente isso, o quanto é difícil mudar um hábito, né? O quanto você precisa estar preparado e determinado para fazer a mudança de hábito. Qualquer hábito, qualquer um que seja. Então, a gente falou disso também, a gente conversou pelo WhatsApp, né? Que aí você falou assim, e por que é que as pessoas, a gente até falou assim, a pessoa sabe que o saudável é comer uma fruta, mas tem a fruta e o doce, ela come o doce e não a fruta, né? Por que isso acontece? Qual é a caixinha aqui na nossa cabeça que tá eu fazer tomar a decisão errada, né? Porque eu falo o seguinte, se você estiver na beira de um precipício, você está na beira do precipício, do teu lado esquerdo tem um precipício, do lado direito tem uma estrada e você está no meio, óbvio que você vai pegar a estrada, você não vai cair no precipício, porque você sabe que o precipício vai te levar à morte. Por que a gente não consegue enxergar isso quando a gente fala de olha, alimentação? tem vários aspectos. A gente vai ser bem legal a gente falar sobre isso, mas eu não posso deixar de dar boa noite para o Rodrigo, um querido. Foi meu cliente aqui junto com a equipe da LifeMed. O Rodrigo é um sucesso de perda de peso, viu? Ele foi um case super de sucesso nosso, quando a gente trabalhou com uma equipe multidisciplinar junto com ele, médico, nutricionista, psicólogo, e eu como coach. E ele teve um resultado maravilhoso abordando dessa maneira, né, múltipla, todos esses fatores da alimentação. E quando a gente fala sobre escolhas, Edi, nós somos seres emocionais. O ser humano, ele é emocional. As nossas escolhas, elas são emocionais, elas não são racionais. E a gente precisa se dar conta disso, é perceber isso, porque o primeiro passo é a conscientização. A gente faz uma escolha emocional e aí a gente justifica a nossa escolha emocional com base no racional. Aí a gente fala assim, mas eu fiz isso porque, e dá uma justificativa racional, mas a gente não escolheu aquilo de maneira racional, a gente escolheu de maneira emocional. Então, quanto mais a gente tiver controle das nossas próprias emoções, mais escolhas conscientes a gente vai ter. Quanto mais a gente se autoconhecer e mais a gente perceber quando que é aquele momento que você tem vontade de comer aquilo que você sabe que você não deveria, né? Às vezes depois do almoço eu tenho vontade de comer um doce. Para as mulheres, né? Às vezes é uma determinada época do mês, porque a gente tem todo um aspecto hormonal que precisa também ser considerado. Eu percebo que quando eu tô naquela fase pré-menstrual, eu fico com vontade de comer mais doce. É importante a gente se conhecer, a gente se entender, a gente perceber os padrões, porque existem padrões por trás das nossas vontades, das nossas tendências, dos nossos hábitos. É a gente que não para se observar, para analisar. Às vezes, eu tô triste, e a gente não percebe que a gente está comendo por tristeza. Às vezes eu tô chateado, eu tô irritado, eu tô querendo preencher algum outro vazio interno com comida. Isso é muito frequente, né? E é até nesse sentido que eu tinha comentado com você, que fome é diferente de vontade de comer. É totalmente diferente, né? Por quê? Porque a fome, ela é uma necessidade física. Ela é uma necessidade física. Quem tá com fome, come o que tem para comer. Agora, a vontade de comer, ela já é seletiva. E isso é interessante. Porque aí as pessoas falam, eu tô com fome de chocolate. Gente, não existe fome de chocolate, é vontade de comer chocolate. Entendeu? E às vezes, nessas situações, a gente tem que ficar atento do que está por trás dessa vontade. Se é uma causa emocional, se é uma causa hormonal, se é uma causa, o que está por trás disso? E isso, realmente, o autoconhecimento, ele contribui para que a gente, primeiro, faça esse trabalho investigativo, entender o que está por trás dos nossos comportamentos, para que assim a gente possa mudá-los de uma maneira a chegar no objetivo que a gente deseja, mas de uma maneira menos sofrida, porque a ideia é trazer consciência, clareza mental, para que esse processo não seja tão dolorido, porque senão muitas vezes a pessoa perde o peso que ela quer, mas depois ela volta a engordar, não adianta nada,
E a ideia não é essa, a ideia é viver bem, né? Com saúde. Sim, e a questão que a gente está falando da alimentação do emocional, ela tá ligada a você descontar na comida, né? Porque a gente ouve muito, também eu mereço, hoje eu tive um dia estressante, ou eu trabalhei a semana inteira, então tem aquela questão do merecimento, mas você falou, tem todo o emocional por trás que provavelmente não está só envolvendo a questão da comida, né? Deve ter outros aspectos da vida que ela está fazendo a mesma coisa, ela está descontando algo na comida, nos relacionamentos, né? Tem outros aspectos. Então, quando ela identifica isso, provavelmente ela consegue não só melhorar na questão da perda de peso, que é o que a gente está falando aqui, que é o nosso assunto, mas ela provavelmente vai conseguir melhorar em outras áreas da vida dela. Porque, como ela não se dá conta por que ela está descontando na comida, ela tem que resolver um problema antes de É perder peso. exatamente isso, Edi, você falou tudo. Você tocou em dois pontos que são muito importantes. Eu vejo muito isso dentro do meu trabalho, essa parte do. Eu falo muito que a gente tem um eu mereço positivo e a gente tem um eu mereço negativo. O eu mereço positivo é aquele que você consegue se reconhecer como merecedora de coisas boas, e aí você consegue fluir melhor com a vida, num merecimento real. Agora, tem um merecimento que é muito negativo, que é esse que você falou. Ah, mas hoje eu trabalhei tanto, eu me cansei tanto, eu me estressei tanto, eu aturei tanta gente chata, chefe chato, funcionário, sei lá, enfim, aturei tantas situações difíceis que eu mereço comer aquilo. Ou eu mereço não ir para academia hoje, por exemplo, né? É aquele eu mereço que justifica um hábito que você sabe que no final das contas ele não vai te levar para o objetivo que você deseja. Então é muito interessante ter atenção com esse eu mereço, que eu falo que é um eu mereço nocivo para nós. Não, você merece ter saúde. Pessoa linda que está aqui com a gente, ó. Luciana, que é da nossa equipe lá da Life Med, do trabalho interdisciplinar que eu comentei com o Rodrigo, que o Rodrigo falou que já perdeu 68 quilos. Você Meu viu? Deus, eu fiquei passada. 78 quilos é uma vez e meia. Ele me perdeu uma vez e meia, Rodrigo. A Parabéns, parabéns mesmo. Michele, Você sabe Ni que Barbosa, longevidade feliz. Ó, e para longevidade, tem uma coisa que é importante para longevidade, é o equilíbrio do peso e a saúde, né, Edi? Tem um monte de gente aqui, ó. Cleusa, Linda, Tamara. Sejam todas muito bem-vindas. Obrigada por estarem com a gente. a Adri dando parabéns para o Rodrigo. E, pessoal, pode colocar as perguntas. A gente fez umas enquetes lá no Insta. Acho que as pessoas ficam, às vezes, com um pouco de vergonha de perguntar, com um pouco de receio, mas pode colocar as perguntas, a gente vai responder as principais dúvidas de vocês. Pode colocar que a gente responde aqui. A longevidade está falando. Longevidade é algo que a gente tem que se preocupar muito, né? Porque a gente está vivendo por mais tempo e a gente precisa viver com saúde. Exatamente. A gente precisa viver com qualidade e autonomia. E a alimentação, ela é a principal responsável por essa autonomia. Exatamente. Exatamente, não adianta ter longevidade e não estar saudável para ter uma qualidade durante esse tempo, né? Exatamente. Agora, Tânia, me fala uma coisa, como que a gente consegue identificar esse diabinho, esse anjinho, para a gente saber quando é que eu tenho merecimento, porque eu estou me reconhecendo como merecedora daquilo, e quando é que eu sei que eu estou me sabotando? Como que eu consigo identificar? Eu sei que cada pessoa tem um padrão e tem que conversar com a pessoa para traçar aquele padrão, mas assim, quando que eu acendo a luzinha vermelha? Assim, eu falo que pra mim é assim, se eu falar assim, hoje eu mereço, pronto, já tá errado. Quando eu falo, se eu ligar, nossa, hoje eu mereço abrir uma cerveja, eu falo, não, aí já não tá certo, entendeu? Porque aí já é meu lado sabotador. Quando eu consigo, como que eu identifico isso em mim? Tem alguma Olha, eu acho dica? que assim, a primeira dica que eu posso dar para quem está assistindo a gente aqui, ó, tem uma pergunta boa aqui da Tamara também, depois eu vou responder sua pergunta, Driguita, sua linda. Ó,
Mas a primeira dica em relação a essa parte do eu mereço, o que acontece? É importante a gente ter clareza de para onde a gente quer levar a nossa vida, né, Edi? O que a gente quer, o que a gente deseja, quais são os nossos objetivos, quais são as nossas metas, o que eu espero da minha vida daqui 6 meses, daqui 1 ano, daqui 2 anos, a gente ter essa projeção. Porque daí eu pego e comparo esse eu mereço com aquilo que eu desejo. E eu vejo se tem conflito ou não. Entendeu? Então, por exemplo, se o que a pessoa quer é perder peso, se a pessoa, o que ela deseja no intuito dela é emagrecer, e aí vem um eu mereço comer esse bombom, depende, né? Aqui, ó, a doutora Luciana da Life Med colocou, ó, o equilíbrio é a chave, exatamente isso. Por que você merece, né? Você merece com base no quê? Entendeu? Então, assim, ficar atento se essa voz que está falando para você, né, ou para cada um de nós, esse eu mereço, se aquilo que ela está falando que você merece, se é congruente com o seu objetivo ou não, né? É isso que a gente precisa. Porque assim, tem pessoas que não se sentem, que a falta de merecimento também é um grande problema. Por quê? Tem pessoas que eu percebo também? Que o emagrecimento e a perda de peso, ele também tem muito a correlação com a pessoa se sentir merecedora de receber cuidados, de se cuidar. Porque tiveram até, na verdade, clientes meus que a gente estava trabalhando aspectos de amor próprio, de autoestima, de autoaceitação, questões relacionadas a pensamentos deturpados que a pessoa tinha a respeito dela mesma, de não ser boa o bastante, de não ser capaz de realizar certas coisas. A pessoa tinha uma visão distorcida sobre ela mesma e sobre as próprias capacidades. E quando a gente começou a trabalhar em cima disso, a pessoa perdeu peso. Por quê? Porque é totalmente relacionado também, mas aí no merecimento positivo. Eu mereço cuidar de mim, eu mereço ter saúde, eu mereço ser saudável, eu mereço, né, fazer alguma coisa por mim, mesmo que as outras pessoas da minha casa não comam aquilo, mas eu mereço fazer uma comida especial para mim, eu vou me dar de presente. Isso é o merecimento positivo, por exemplo. Interfere mesmo, né? Porque se você não acredita que você pode ter saúde, para que você vai comer saudável, né? Se você não acredita que você tenha merecimento de ter uma saúde boa, então eu vou comer saudável para quê? Eu não sou merecedora, né? Nunca tinha visto dessa forma, né? Que é a questão do merecimento. Isso é muito importante. E a gente vê aqui, às vezes, é isso que eu falei, às vezes a pessoa vem com a listinha da nutricionista como se fosse uma coisa muito dolorosa, né? Alguém está me obrigando a fazer essa dieta. A pessoa não consegue pensar que ela merece. Isso eu até vou começar a abordar aqui com os clientes, né? De falar exatamente isso. Você é merecedora de ter uma saúde perfeita. Por isso que você precisa se alimentar bem, uma questão de merecimento, né? E todo mundo nessa vida tem merecimento de ter uma boa saúde. Exatamente. E aí, Aqui o Rodrigo está falando que a insegurança atrapalha, né? A questão da insegurança. Deixa eu ver aqui, a insegurança atrapalha. Rodrigo. Ai, Rodrigo, você é tão sucesso, hein? A insegurança atrapalha. A insegurança é como se fosse aquela voz, né? Aquela voz, o medo, né? O medo é muito positivo, eu falo. O medo ele tem aspectos muito positivos, de não deixar a gente ser imprudente. Mas ele também pode colocar, às vezes, muitas coisas a perder na nossa vida aqui. Deixa eu encontrar aqui a pergunta, que passaram 2 perguntas aqui, ó, da Driguita. Vocês têm alguma dica para canalizarmos melhor as frustrações que são descontadas em comidas mais calóricas? Essa pergunta é boa. Na verdade, o primeiro passo é ter a consciência de que você está descontando em comida já é um grande passo. Porque a gente não é capaz de mudar nada que a gente não sabe que está acontecendo. Já começa por aí. Se a pessoa ela pensa assim, se ela fala assim, não, mas esse não é meu problema, eu como porque eu gosto. Não, eu como porque eu não tô nem aí. Eu como porque todo mundo come. Eu como porque é mais rápido, eu como porque é mais prático. Enquanto ela estiver nesse pensamento,
ela está dando desculpa, ela não está olhando o real motivo que está por trás da alimentação dela. Então, o primeiro passo é a consciência. Ter consciência disso é muito importante, já é meio caminho andado. Então, quando a gente percebe, né, nossa, eu tô comendo não porque eu tô com fome, eu tô comendo porque eu tô com vontade de comer, e eu tô com vontade de comer especificamente essa comida calórica, talvez tenha algum fundo emocional em relação a isso. Isso é importante, até levar essa questão para outros profissionais, como os médicos, as nutricionistas, para que seja feita uma substituição por um alimento mais saudável, né? Porque assim, tem alimentos que também são saudáveis, né? Que são menos prejudiciais ou menos calóricos do que uma sobremesa lá, um petit gâteau que eu amo com a bola de sorvete, mas que às vezes dão a mesma sensação, né? De você estar colocando um doce na sua vida, substituições que façam sentido para você. É por isso que todo o atendimento nesse sentido, ele é personalizado, né? Porque não adianta a gente tirar uma lista de substituições da gaveta e falar assim, então você troca por damasco. A pessoa detesta damasco, ou ela vai comer 1 quilo de damasco, que daí também não adianta nada, porque ela vai estar consumindo a mesma quantidade calórica que ela teria consumido numa outra sobremesa, né? Então é por isso que é importante esse atendimento individualizado, para que as substituições sejam feitas de maneira a atender a pessoa, mas a consciência é sempre o primeiro passo. Para poder entender qual é o gatilho, né? Porque imagina que tem um gatilho ali que é o que te dá o start para não comer aquilo que você deveria. E tem uma coisa que você comentou também, Tânia, que é uma questão fisiológica, né? O nosso corpo, ele foi criado, a nossa mente ela foi criada ao longo, claro, do desenvolvimento aí da espécie, não sei quantos bilhões de anos, para economizar energia, né? A gente sabe disso. Por isso que a gente gosta tanto de ficar ali na inatividade, porque o nosso corpo, ele entende que gastar energia pode ser algo ruim. Então, tem uma questão fisiológica. Explica um pouco para a gente como é essa questão fisiológica, biológica, eu acho que eu diria, nem fisiológica, né? Que faz parte da nossa espécie, essa economia de energia. Na verdade, o nosso cérebro, por si só, ele não gosta de muita coisa que gasta energia, não, tá, gente? Isso é fato. É por isso que é tão difícil mudar qualquer hábito, implementar qualquer hábito, né? E a gente, o nosso cérebro também, ele não gosta daquilo que gasta, que tem que ter muito empenho, que dá muito trabalho. A gente tem que meio que ser mais persistente do que a nossa própria tendência. Porque realmente a nossa programação ancestral, ela é de poupar energia para quando viesse a faltar, né? Só que hoje em dia a falta ela não é tão, né? Não é o nosso normal de antigamente, né? Eu digo lá dos homens das ancestralidades mesmo, né? Lá dos homens das cavernas, antigamente. Só que isso ainda continua sendo, né? A gente ainda tem essa parte de poupar. O nosso próprio cérebro, ele foge muito daquilo que está muito difícil. Mas isso é muito difícil, isso é muito complicado, isso dá muito trabalho. Vou deixar isso para lá. Por quê? Porque exige um esforço de nós, né? Então, a tendência geral do ser humano é meio que fugir de tudo aquilo que exige muito esforço. Ou então, às vezes, quando eu faço um esforço muito grande em determinada área da minha vida, aí acaba que eu me dou de presente em outra, que foi aquilo que a gente falou do merecimento negativo. Né? Como eu já fiz um monte de coisa que foi difícil lá no meu trabalho, então eu vou pegar mais leve comigo nessa parte vou ser mais flexível em relação à alimentação. Então, assim, isso faz com que a gente, às vezes, seja permissivo com a gente em momentos que talvez a gente poderia evitar, né? Sim, sim. E Tânia, a gente ouve algumas pessoas falarem que depois de um tempo que você está repetindo esse novo hábito, você não volta mais, ele se torna um hábito definitivo. Isso é verdade? Assim, sei lá, vou dar um exemplo. Você acorda, vou dar um exemplo meu, que eu adoro dormir até tarde.
Aí todo mundo falava, ah, não, uma hora, eu acordo todo dia às 6h30 da manhã. Tem gente que fala assim, não, mas uma hora você vai se acostumar e seu corpo vai acordar às 6h30 da manhã. Mentira, porque eu acordo às 6h30 da manhã faz 20 anos e eu ainda gosto de dormir até tarde. Existe um tempo que a gente pratica e que vira um hábito mesmo, eu nunca mais vou ter que pensar para fazer isso, ou eu sempre vou ter que estar em vigília para esse novo hábito? Como que funciona Olha, essa isso? parte do hábito, antigamente se falava em 21 dias, né, Edi? Que se a gente fizesse, mantivesse um hábito por 21 dias, ele se tornaria natural. Hoje se falam até em 63 dias, se falam em ciclos, né? Os primeiros 21 dias são assim, os segundos 21 dias são assim, os terceiros. Só que assim, a gente tem que tentar adaptar muito para cada realidade, tá? Porque, por exemplo, muitas pessoas falam muitas coisas, mas nem sempre tudo aquilo é bom para todos nós. A gente tem que ter até muito cuidado em relação a isso. Porque tem muitas pessoas que falam, por exemplo, sobre hábitos saudáveis e a gente tem que ver se aquilo realmente funciona para nós, tá? E até essa parte de implementação de hábito, ela também acaba sendo pessoa para pessoa. Porque para cada um de nós, pode ser que, por exemplo, eu queira implementar 2 hábitos. Vamos dar um exemplo. Um hábito seja começar a tomar mais água. O outro hábito seja praticar atividade física. Pode ser que um desses hábitos eu consiga com 21 dias, por exemplo, né? Que é aquela primeira data que foi falado lá atrás que os cientistas estudaram. Agora pode ser que outro eu não consiga. E tá tudo bem. Porque isso tem mudanças que são mais fáceis da gente fazer na nossa própria vida e tem mudanças que são mais difíceis da gente fazer. Entendeu? A tendência é que, conforme eu implemento um novo comportamento, seja ele qual for, eu percebo os benefícios dele e eu continuo, eu persevero nessa mudança, eu vou criando também novas conexões neurais dentro do meu cérebro, né? Porque o nosso cérebro, ele também vai tomando, isso na verdade, uma coisa muito nova, que antigamente tinha aquela história também, né? De pau que nasce torto, morre torto. E hoje a neurociência já sabe que o nosso cérebro ele é capaz de fazer novas conexões neurais. Então, a gente já sabe que praticamente todos os hábitos são possíveis de serem mudados por conta dessa fisiologia cerebral que foi descoberta, né? Então, é possível mudar. Agora, a gente não pode afirmar, bater um martelo e falar que todas as pessoas vão responder com toda certeza num determinado período de tempo, porque isso é muito pessoal. A questão é que quanto mais a gente continua, quanto mais a gente persevera, quanto mais a gente vê os benefícios, quanto mais a gente persiste, a gente vai consolidando essa mudança. Mas tem que ter uma coisa que também é muito clara, né? É uma coisa que a gente precisa perceber, né? Por que essa mudança é importante? Né? Essa mudança ela é importante para mim ou ela é importante para os outros? Por que eu quero fazer isso? O que me move a fazer isso? Porque quando a gente fala, por exemplo, de mudança de hábitos, a gente tem que, principalmente essa parte alimentar, a gente tem que levar em consideração que o benefício que a gente vai colher com uma mudança de hábito alimentar, ele é a longo prazo. Quando eu mudo, quando eu não como aquilo que eu gostaria de comer, por exemplo, eu não vou ver o resultado positivo agora. E o nosso cérebro, ele quer ver o resultado agora. É por isso que ele quer que a gente coma agora. Ele não quer. Imediatista, totalmente imediatista. Então, assim, peraí que eu apertei aqui um negócio sem querer. A pessoa, ela pensa assim, é igual, por exemplo, parar de fumar. Então, se a gente for pensar num hábito também que não é relacionado à alimentação, mas também é um hábito difícil, às vezes, da pessoa se livrar. Porque a pessoa fala assim, mas se você fumar, você pode ter câncer, você pode... Isso é muito abstrato para o cérebro. Se ele não vê nenhum benefício imediato, ele vai falar, fuma agora, você vai ter o bem-estar agora. Então, essa parte alimentar também é nesse sentido. Então, ter clareza do porquê
que eu preciso ou por que eu quero mudar de hábito, né? Fazer uma lista, às vezes, colocar no papel. Eu percebo muito que vários exercícios de coaching, a gente pede para os clientes escreverem, e as pessoas falam, ai, Tânia, mas tem que escrever mesmo? Escreve, porque isso vai te trazer clareza, você vai entender melhor quais estão sendo os seus reais prejuízos, o que você perde por você continuar tendo esses hábitos. Faz uma lista, tenha consciência. Às vezes as pessoas não param para perceber que estar acima do peso está fazendo elas perderem qualidade até nos relacionamentos com as pessoas. A saúde, ela envolve tudo. Às vezes a pessoa não consegue sentar no chão para brincar com o filho dela, dependendo do peso que ela tá. Ela não consegue ter um relacionamento íntimo, muitas vezes, fica prejudicado por conta do peso, porque a autoestima fica abalada, a autoconfiança fica abalada, o aspecto profissional, às vezes, fica abalado, porque ela não consegue colocar uma roupa que ela se sente bem para se apresentar para alguém, aí ela fica insegura. Então, às vezes, o peso corporal, é por isso que a Edi falou, não é questão só de estar bonito, é questão de perceber o quanto isso impacta na saúde e em todas as outras áreas da vida. Porque tem gente que deixa de viajar para a praia, porque o corpo não está legal, e aí ela não percebe, mas isso está impactando a vida dela social, está impactando o relacionamento com outras pessoas, está impactando várias áreas da vida, né? Então, eu acho que ter essa clareza dos prejuízos que a pessoa está tendo pode fazer com que ela tenha clareza do real motivo que ela precisa para mudar, para transformar, e aí ela encontre essa motivação interna para fazer a mudança que tem que ser feita, que não é fácil mesmo. A gente tem uma pergunta, o entorno também é importante, o ato de pessoas próximas pode favorecer ou atrapalhar. Eu não vi quem falou disso aqui, a Life Med. Peraí, caiu meu microfone. É exatamente isso, né? O apoio familiar. Sabe, eu vou contar uma historinha aqui. Eu sou vegetariana há muitos anos, assim. E aí eu parei de comer carne porque eu queria fazer um teste com o meu corpo. Eu tinha uma professora de yoga que ela falava, olha, só para e testa, vê como o seu corpo reage. Eu falei, vou testar, né? Se eu achar que não é pra mim, eu volto a comer carne. E em pouco tempo eu vi um resultado fantástico do meu corpo. Meu intestino melhorou, meu sono melhorou, enfim, uma série de questões aqui. Mas eu lembro que em casa foi muito difícil, assim, porque as pessoas falam, imagina, pra que para de comer carne? Que besteira, por que tá fazendo isso? Não tem sentido. Então eu tive que ser muito determinada. E olha que eu nem estava determinada a me tornar uma vegetariana, eu estava determinada a fazer um teste comigo mesmo. Eu queria testar alguns problemas de saúde que eu tinha, se eles iam melhorar com a retirada da carne. Mas assim, eu tive que ser muito firme, né? Em casa, ia em churrasco, não só um pedacinho, né? Come só um pouquinho, não vai fazer mal, que besteira. Então, a gente não é uma questão de fazer mal. É lógico que um pedacinho de carne não vai me fazer mal. Mas eu não quero, porque a partir do momento que eu tirei este alimento, o meu corpo passou a reagir de uma outra forma. Foi por isso que eu decidi me tornar vegetariana. Mas o entorno, ele é fundamental. Se eu não fosse muito determinada a fazer esse teste comigo, e aí aquilo que a gente está falando, eu vi o resultado, né, do fato de tirar aí a carne, e que foi... Tinha uma pergunta antes, Edi, que estava perguntando a respeito do metabolismo aos 40. Né? Se é verdade ou se é mito que o nosso metabolismo ele vai mudando ao longo dos anos, né? Vai ficando mais lento, se vai diminuindo o nosso metabolismo. E o que eu percebo é o seguinte, eu percebo que isso, né, acredito que até se a doutora Luciana voltar aqui para a live, talvez ela possa até falar isso para a gente de uma maneira mais embasada cientificamente, né? Mas eu até percebo que o nosso metabolismo, ele muda realmente com o passar do tempo. Mas eu percebo também que a maneira que a gente pensa sobre o nosso metabolismo também influencia no nosso metabolismo. Porque se a gente pensa, não, meu metabolismo é lento mesmo, isso tira o nosso poder de ação. Percebe? Porque daí qual que é a nossa reação?
Ah, se o meu metabolismo é lento, nada do que eu faça vai ter influência, né? Já descobri, o meu problema é esse, então pronto, eu vou continuar assim. E na verdade não é isso, né? Se o seu metabolismo está lento, ou se alguém falou para você que o seu metabolismo está lento, ou que você acredita que o seu metabolismo está lento, vá procurar o que pode ser feito em relação a isso, né? E que isso não se torne uma desculpa ou um pensamento determinante em relação à sua condição atual, né? Porque eu acho que essa que é a verdadeira questão. Aquilo que a gente pensa sobre nós mesmos, sobre quem nós somos. Se a gente já começa pensando assim, eu sou preguiçosa mesmo. Eu só gosto de comer errado. Eu sou aquela pessoa que nada do que faz perde peso. Percebe? Tudo isso são crenças que as pessoas podem ter a respeito delas mesmas e que elas não percebem, que embasam a ação ou a inação delas. Então, assim... O poder da palavra, né? Exatamente, porque aquilo que a gente fala repetidamente, que a gente repete, e principalmente que a gente acredita, porque quando a gente acredita, não é só questão da palavra, é questão do nosso sentimento, e nós somos seres emocionais. Então a gente está colocando uma emoção numa palavra, porque eu acredito naquilo, aquela é a minha verdade, é o meu ponto de vista, é o óculos que eu enxergo o mundo. Isso é muito importante, porque se uma pessoa chega e fala assim, né, por muito tempo eu ouvi isso na minha própria vida. Vou dar um exemplo meu. A minha mãe falava muito assim para mim, Tânia, você fala muito bem. Você deveria fazer alguma coisa com de útil, né, com esse talento. Você se expressa muito bem. E eu falava, ai, mãe, bobeira. Não falo não, isso não tem nada a ver. O que adianta as outras pessoas enxergarem aspectos nossos se a gente não reconhece? Então, por mais que todo mundo fale, não, mas não é bem assim, não funciona assim. Se a pessoa ela chega e fala assim, não, mas para mim funciona, na minha vida funciona. Você está falando isso porque você não conhece a minha realidade, ou você não sabe como que é o meu funcionamento. Ou seja, ela está determinando a própria vida, ela está determinando as próprias habilidades, ela está determinando o que ela é capaz e o que ela não é capaz de fazer. Ela está determinando o que ela merece e o que ela não merece ter. Ela está determinando se ela é capaz de realizar uma transformação, uma mudança na vida dela ou não. Então, tudo isso é muito sério e vale a pena a gente observar. Porque a gente muitas vezes fala isso, pensa isso, mas não observa o impacto disso na nossa vida. Nossa, você falando, eu fico passando os clientes na minha cabeça aqui, que a gente ouve exatamente isso, né? Eu não consigo, eu não posso, eu fiz assim a vida inteira, né? Aquilo que a gente está falando. A pessoa já acredita no fracasso, né? Ela já está determinada a acreditar no fracasso dela. E realmente, se ela acreditar que ela... Se ela não acreditar que ela é capaz, ninguém vai acreditar, né? Ninguém vai conseguir mudar isso. Isso é muito importante. Porque é isso que a gente está falando. Não adianta ir na nutricionista com a lista de coisas para comprar se você não acreditar, né, que você é capaz de mudar aquele hábito. Né? Exatamente. E a gente ouve assim, mas eu já tentei de tudo. Essa é a minha última tentativa. É muito comum a gente ouvir aqui. Acho que eu vou fazer um mural aqui, cheio de frases. Eu acho que vale super a pena, viu? Eu acho que vale super a pena. Tem várias pessoas que chegam até mim, Edi, que elas não acreditam nelas mesmas, tá? Elas não acreditam que elas são capazes, elas não acreditam que elas são merecedoras, elas não acreditam que elas podem mudar. Muitas vezes elas não acreditam mais, já estão desacreditadas, já tentaram várias coisas e aí elas chegam até mim. E o que eu falo para elas é o seguinte, olha, se você não acredita, tudo bem, mas pelo menos acredita em mim, e segue as orientações que eu vou te dar, segue, mesmo que você não acredite que vai dar certo, mas pelo menos faz aquilo e acredita em mim, porque eu acredito. A minha profissão toda ela é baseada na crença total e absoluta e sincera
de que todo ser humano é capaz de se transformar. Eu vejo isso na minha vida e eu vejo isso na vida dos meus clientes. Todo ser humano é capaz de se transformar, sim, com a metodologia correta, com os profissionais corretos, seguindo pelo caminho correto, sendo perseverante, não desistindo dele mesmo. Todo mundo é capaz de mudar. E aí, às vezes, as pessoas acabam que seguem dentro de um ciclo de coaching comigo, porque elas falam, ah, tá bom, vai, então eu meio que vou pagar para ver. Vamos ver, vai então, se eu devo mesmo acreditar em você. E aí acaba que também, quando a gente acredita também nas outras pessoas, isso também fortalece as outras pessoas, né? Então, também tiveram inúmeras vezes na minha vida que outras pessoas acreditaram em mim mesma muito mais do que eu. E elas me ajudaram. O fato delas acreditarem que eu era capaz, delas acreditarem que eu podia ir mais longe, delas acreditarem que eu poderia me tornar uma pessoa melhor, fez de mim realmente uma pessoa melhor. Então, dentro da metodologia do coaching, além de todas as técnicas que eu aplico, eu acredito também que o fato de eu acreditar nos meus clientes e de passar essa confiança para eles, você é capaz sim, você consegue mudar, olha para você, você merece mais. Isso também faz toda a diferença, porque é muito bom e é muito raro hoje em dia também a gente ter alguém do nosso lado que traz palavras boas, de encorajamento, de confiança e que também fala, olha, você consegue e vai por aqui que vai dar certo. Né? Então, eu acho que isso é muito raro e eu fico muito feliz de poder contribuir dessa forma para as transformações na vida das pessoas que eu atendo. Duas coisas que eu queria falar. Uma é que, às vezes, a gente fala isso para outra pessoa, né? Que você é merecedora, a gente incentiva outra pessoa que está do nosso lado, mas a gente não fala isso para a gente mesmo. Né? Então, a gente precisa falar para a gente precisa acreditar. E outra coisa que eu vejo também é que não tem atalho, né, Tânia? A gente vê muito agora na internet essa questão de tudo imediatismo, tudo você tem uma solução, tudo você tem um curso, mas não tem atalho para mudança, não tem caminho curto, né? Não. É uma determinação de um trabalho mesmo, né? Não é que você vai fazer uma sessão de coaching, que às vezes a pessoa fala, mas uma sessão eu resolvo. Não, pode ser uma, pode ser 10, pode ser 3, pode ser 5, pode ser... Eu fiz terapia 10 anos da vida. Pode ser uma vida inteira para você, porque depende o grau e o tipo de mudança que você precisa fazer, né? O que você quer fazer. Olhar no espelho e falar com a gente mesmo. É isso mesmo, Rodrigo. A gente não se olha no espelho e não fala com a gente mesmo, né? O Rodrigo tá falando. Mas esse é um dos exercícios que até fazem parte do ciclo de coaching, da gente se olhar, da gente falar com a gente mesmo, da gente acolher as nossas dificuldades também, da gente ser nosso amigo, da gente se apoiar, tudo isso que você falou, Edi, da gente, né, trazer esse olhar amoroso e gentil que muitas vezes a gente tem com outras pessoas e que falta com a gente mesmo. Mas isso também é treino, tudo é treino. E é processo, como você falou, não é mágica, mas é processo e é possível. Dentro do trabalho de coaching que eu desenvolvo, a gente tem os ciclos de coaching, que são 12 sessões, ou 6 sessões, como no caso do Rodrigo, ele fez 6 sessões, fez meio ciclo de coaching, mas ele estava amparado por outros profissionais também, né, juntos, o trabalho dele não foi feito só comigo, e que deu um super resultado, mas o trabalho que o Rodrigo fez, ele foi todo direcionado para mudanças de hábitos, todo direcionado, e deu super certo. Mas normalmente o que eu trago dentro dos ciclos de coaching comigo são 12 sessões. Então, tem começo, tem meio e tem fim. A gente já até sabe quando mas faz total diferença por ser uma metodologia, né? É uma metodologia, é um passo a passo que já foi feito por milhares de pessoas, né? Não só por mim, mas por outros profissionais também que têm a mesma formação que eu. Então, é uma metodologia que ela dá resultados de verdade. Só que não é mágica. Só que não depende só de mim. A pessoa ela precisa fazer a parte dela. Eu sou um instrumento. Mas se a pessoa não fizer a parte dela, eu não faço mágica, não faço milagre, porque não tem como.
Agora, então fala pra gente, a gente já está quase terminando aqui, Tânia, já está dando uma hora. Conta pra gente como é um pouco dessa metodologia e esse trabalho multidisciplinar que você falou. Conta um pouco pra gente. Acho que você tinha alguma notícia para dar agora, porque acho que os assuntos que a gente citou, a gente já abordou. As perguntas também que vieram sobre os clientes, a gente também já abordou. Então, me fala um pouquinho como é essa notícia que você vai dar pra gente agora no final. O que eu queria contar para vocês é a respeito de uma sabotadora do emagrecimento, que eu percebo que ela é muito constante. É uma sabotadora e o nome dela é Jaque. Mas não é aquela amiga Jaqueline maravilhosa que você tem, não. A Jaque é aquela sabotadora que fala assim para você: ah, mas já que você comeu um pedaço de bolo, come outro. Ah, mas já que você não foi para academia hoje, não vai amanhã também, começa na segunda-feira. Ah, mas já que você engordou 1 quilo, deixa isso para lá, você vê depois. Então, gente, vamos tomar muito cuidado. Vamos tomar muito cuidado com isso, porque a gente pode não estar percebendo que essa maneira de pensar está influenciando nas nossas escolhas e nas nossas ações, tá? Dentro do trabalho multidisciplinar que eu faço lá junto com a LifeMed, nós somos em 4 profissionais. Então, tem médica, psicóloga, nutricionista e eu como coach. Então, a gente faz um trabalho todo voltado, personalizado, para que a pessoa tenha o acompanhamento dessas 4 profissionais e mude realmente os hábitos. Outras pessoas me procuram também individualmente, já tem um médico, já está fazendo outras coisas em paralelo e também me procuram. Então, assim, existem diversas maneiras. O que é importante, o que eu gostaria de deixar para vocês aqui hoje, percebam aquilo, a maneira que a Ed falou foi perfeita, percebam os seus gatilhos, são realmente gatilhos, olhem para vocês, cada um perceba por que você está escolhendo se alimentar dessa determinada forma. O que você pode fazer por você hoje para ter uma saúde melhor, para se alimentar melhor. Olhe para você com cuidado, com amor, com carinho. E se você tiver dificuldade, procure profissionais para te ajudar. Mas não desista de você de maneira alguma, porque hoje nós estamos plantando o nosso futuro. Tenha consciência disso e faça isso com amor. Por você e pelas pessoas que você ama também, que estão ao seu redor. Nossa, gente, essa live é de emocionar, né? Porque a gente pega muito fundo nessas questões, né? Quando a gente fala, não só de alimento, né? Mas acho que, para mim, o que pegou a chave, se tivesse que ter uma hashtag dessa nossa live, seria merecimento. Porque foi o que mais pegou para mim, Tânia, que as pessoas, elas têm um merecimento de ter uma saúde plena, né? E eu acho que se você passar a pensar assim, é já meio caminho andado, né, essa questão. E eu vou usar isso aqui, vou pegar, tá, Tânia, emprestado para as clientes. Com certeza, está à disposição, eu fico feliz. Merece ter uma saúde plena, né? Merece viver essa vida até, sei lá, aos 100 anos, mas com total saúde. Tânia, quem chegou, muita gente chegou aqui na live através de você, muita gente chegou através do Empório Manjericão. Como as pessoas te acham? Como elas falam com você? Como que elas batem um papo? Como que elas conseguem fazer esse trabalho? Entra no seu Insta, te liga, manda um e-mail, um WhatsApp, conta pra gente aqui. A primeira parte mais fácil é entrar em contato comigo através do Instagram mesmo, @Tânia M de Maria S de Sapo Coach, Tânia MS Coach. Lá também tem os meus contatos, tem o meu canal do YouTube, que eu tenho diversos vídeos também, que é Tânia Sagioro. Mas se você mandar uma mensagem para mim no direct, com certeza eu te respondo, a gente conversa.
E estou à disposição, por todas as formas que as pessoas quiserem. Pode até às vezes me encontrar lá no Empório Manjericão, que quando eu vou lá, às vezes pode ser que a gente, pode ser até que a gente se encontre lá, na loja da Edi, cheirosa, cheia de coisas boas lá. Para quem não conhece essa loja aqui, que é uma delícia, gente. Eu sou suspeita. Mas e também, se você esquecer, às vezes esquece o sobrenome, é só mandar pra gente também no direct, que a gente também responde e encaminha o da Tânia. Tânia, eu queria te agradecer. Eu adorei essa live, tem assunto. A gente depois pensa em outras para abordar outros assuntos. Vocês também podem mandar pra gente a sugestão, porque às vezes a gente... algum assunto que a gente não pensou, alguma coisa que a gente conversou aqui. Eu quero agradecer as pessoas que participaram, quero agradecer ao Rodrigo, que deixou o testemunho dele aqui, que perdeu, quanto foi? 78 quilos? 68 quilos, com esse trabalho multidisciplinar que a gente está fazendo. E aquilo que a gente falou, não tem atalho, né? É todo um trabalho que você tem que fazer primeiro com você mesmo. E muito obrigada, e todos nós aqui somos merecedores de ter esse conteúdo e essa informação tão importante. Obrigada, viu, Tânia? Obrigada a você, Di, pela oportunidade, obrigada a todos que participaram, e vamos em busca da nossa saúde plena, cada vez mais. Tá, gente, obrigada a quem participou, e fiquem de olho, a gente faz uma live por mês, sempre tem assunto diferente. Eu não sei qual vai ser a próxima ainda, mas a gente sempre continua falando de saúde, seja ela mental ou física, é o que a gente aborda aqui, e o nosso cuidado com você vai além da alimentação. Obrigada, Lili, que está dando parabéns aqui pra gente. Tchau, gente. Tchau, obrigada a todos.